Ok, deixa eu começar a gravar aqui, peraí. Tá, então vamos lá. Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Param Ishvaro Guratmeti Murtibeda Vibhagne Vyomovada Vyapta Dehaya Dakshinamurchan Namaha Sava Vedanta Siddhanta Gocharantam Agocharam Govindam Paramananda Satguru Pranatosh Mahal Shanti Shanti Shanti. Ok. Ó, lindo. Então a gente parou na Gita. Sim. É no parágrafo, não, como é que fala? 29 do capítulo 2. Sim, o verso 29 do capítulo 2. Nós fizemos o 28, né? Sim. Fizemos. Ok. Algumas pessoas veem o ser como uma maravilha. Outros falam dele como uma maravilha e alguns escutam sobre ele como uma maravilha. Mas mesmo após escutar a respeito do ser, as pessoas não o compreendem de todo. Este ser, aquele que habita os corpos de todos os seres, é sempre indestrutível. Desta forma, você não deveria se lamentar por essas pessoas. Então, esse é um verso muito interessante. De novo, não, esse é do contexto do Bhagavad Gita, da Arjuna, ensinado a Arjuna para aqueles que estão assistindo esse vídeo mais tarde. Algumas pessoas veem o ser como uma... As pessoas se sentem, acham tão abstrato, tão sutil, o conceito do ser pleno, não dual, né? O conceito da consciência como a única realidade é um conceito tão vago e abstrato para a maioria das pessoas que as pessoas ficam nesse estado de wonder, né? de maravilhado, assim, mas o que é esse ser, né? Então, o que é isso que eu sou, né? Na verdade, essa questão é uma questão, né, de investigação interior, né? O que é esse ser que eu sou? Porque eu sei que eu existo, eu sei que eu sou consciente. Então, é uma maravilha o fato que esse ser exista e que ainda assim ele seja reconhecido, realizado e visto por poucos, compreendido por poucos, né? As pessoas veem o ser como e na palavra em inglês é a wonder, é uma coisa assim como se fosse assim, o quê? Né? Nós sabemos que existe o ser, nós sabemos que existe a consciência plena, mas a maioria das pessoas, elas não têm nem ideia de que exista um ser pleno, né? Que exista o self. Elas pensam que existe somente o ego, os pensamentos e o corpo físico. Né? Isso é tudo que existe, a mente e o corpo físico. Então, mesmo aqueles que chegam em contato com as escrituras que afirmam que existe o ser, a consciência plena como única realidade absoluta e que nós somos isso, as pessoas ficam maravilhadas porque o ser
não é um objeto de conhecimento ou experiência. Então, não tem modo da gente objetivar, tocar, sentir, experienciar, né? Observar o ser, porque o ser é o observador, é o experienciador, etc, etc. Então, tem esse verso que fala que as pessoas veem o ser como uma maravilha, e isso é devido à sutileza e o quanto sutil, vago e abstrato o ser é para a maioria das pessoas. Outros falam dele como uma maravilha, e alguns escutam sobre ele como uma maravilha. Então, se fala do ser, isso é interessante, porque no mundo espiritual, quase todo mundo que fala sobre a iluminação, né, ou a iluminação, ou como o ser, a consciência, etc., fala como se fosse alguma coisa que existe numa dimensão transcendental, que é uma coisa que não é acessível a nenhum ser humano, é uma coisa que apenas alguns seres humanos realizam, entendeu? Então, eles colocam como uma coisa tão distante, tão fora deles mesmos, e o Vedanta, ele chega para a gente e diz, não, você é o ser, Tatvamasi, o Jiva e o ser são o mesmo, são idênticos, né? Fundamentalmente idênticos. O Jiva é o ser, assim como tudo é o ser. A única diferença é que o Jiva humano tem a capacidade de compreender que ele, a onda do oceano, fundamentalmente é a água, é o ser, né? Devido à nossa capacidade intelectual, né? Então, muitas pessoas no mundo espiritual falam do ser como se fosse alguma coisa transcendental, alguma coisa que é quase impossível experienciar, mas é possível experienciar, e você tem que fazer isso, fazer aquilo. Você tem que fazer tantas coisas, tem que passar por tantas atividades, né, com o objetivo de contatar. Yoga significa contatar, se unir de volta ao ser. Tem esse conceito no mundo espiritual que nós temos que voltar para o ser, como se a gente tivesse se desprendido do ser, que é uma ideia absolutamente equivocada. Nós nunca nos desprendemos do ser, nós sempre fomos o ser, nós somos simplesmente enganados por essa ignorância universal chamada Maya, né? Essa capacidade de encobrir, né? Por isso que a palavra mais certa é revelação ou a redescoberta daquilo que eu sou e sempre fui, né? Redescobrir. Não é que você precisa produzir o ser, você simplesmente tem que descobrir, tem que tirar o véu levantar o véu da ignorância, né? Levantar, descobrir os nossos olhos, né? De tal modo, e como a gente vai descobrir? A gente descobre removendo essas noções equivocadas e ignorantes que nos fazem pensar que o ser é alguma coisa outra que nós mesmos, né? E a gente só consegue remover esse véu da ignorância através da compreensão, através do conhecimento apresentado por Ishvara nas escrituras do Upanishads. É o único modo de remover essa, porque não é uma ação, não é nada que envolva ação, movimento, tempo, etc. É simplesmente uma compreensão clara, direta e livre de qualquer dúvida que ocorre no momento que a gente realmente se toca, né? Então, no mundo espiritual se fala disso e algumas pessoas escutam sobre o ser como se fosse uma coisa maravilhosa e transcendental, e mesmo após escutar a respeito do ser, da consciência, as pessoas têm muita dificuldade em compreendê-lo de todo, né? E por que dessa dificuldade de compreender o ser? Por quê? Né? É simplesmente devido ao fato de que as nossas mentes, ela simplesmente tem essa tendência extrovertida e tudo que é conhecido por ela precisa ser um objeto de conhecimento e de experiência. Ela não consegue perceber o conhecedor de todos os objetos de conhecimento. Então, mesmo após escutar sobre o ser existe, isso e aquilo, e a mente continua ali
extrovertida, projetando o ser como alguma coisa outra que a mente mesmo, outra que o jiva, né? Então, essa é a problemática fundamental, é Raja, né, combinado com Tamas, que projeta o ser e, ao mesmo tempo, ela, como é que se diz? Cria essa nuvem, né? Essa nuvem, essa névoa, né? Que não nos permite compreender, ver as coisas exatamente como são, né? Que o jiva é o ser, o fato dele ser ali, estar ali conhecendo e experimentando tudo em torno a ele, não invalida ele de conhecer a ele mesmo, entendeu? Porque qual é a diferença entre eu e o ser? Se eu sou aquele que experiencio para o ser todo o tempo, o ser não é uma entidade experienciadora, mas experiencia através de mim, através da Wanda, através de cada um de nós. Então, qual é a diferença entre eu e o ser? É simplesmente a questão de compreender e, de qualquer modo, no momento de clareza, impedir a mente de extrovertidamente projetar o ser como alguma coisa outra que a mente mesma, né? O indivíduo jiva. Este ser, aquele que habita os corpos de todos os seres, é sempre indestrutível. De novo, esse é um outro conceito que as pessoas têm dificuldade por causa o quanto sutil seja o ser, o quanto invisível, né? A semana passada eu falava do aspecto invisível do ser, e a gente não consegue. O ser é sem atributos, é sem propriedades, porque ele é a essência que permeia tudo. Então, como a gente vai compreender o ser como esse aspecto indestrutível, atemporal, etc., se eu não consigo perceber nenhuma propriedade do ser, nenhuma qualidade? Ele é livre de propriedades, de atributos, de qualidades, etc. Ele é aquilo que está por trás da minha mente, percebendo tudo, é a consciência pura, a consciência original plena, e isso é aquilo que eu sou, né? Então, é uma questão de identidade, é uma questão de shift, né? A nossa posição, a nossa identidade da plataforma eu sou a mente, não, eu sou a consciência. E isso é uma maravilha quando ocorre, porque quando ocorre as pessoas ficam maravilhadas, assim, meu Deus do céu, como é que eu não me toquei antes? Como é que eu não me toquei antes que eu sou a luz da consciência, entendeu? Era a coisa mais óbvia, eu sempre estive possuído por isso, animado por isso, né, vivificado por isso, etc, etc. Como é que eu não percebia isso antes? Então, é uma maravilha quando a pessoa se toca, é uma maravilha quando antes da pessoa se tocar. Então, fica aparecendo uma coisa como se fosse uma magia, como se fosse um truque. E diversas pessoas, depois de um tempo, veem, não, eu não acredito nessa história do ser, eu não acredito que eu seja esse aspecto infinitamente indestrutível, infinitamente ilimitado, sempre presente. Esse aspecto que permeia tudo, ainda assim, não pode ser objetivado e conhecido pela mente diretamente, como um objeto, né? A mente conhece o ser, mas conhece o ser como si próprio, né? A mente, eu sei, agora eu me toquei, eu sou o ser, tudo é o ser. Não existe nada que não seja o ser. Todos os jivas são o ser. Então, essa é a maravilha que esse verso se refere. E dessa forma, você não deveria se lamentar por todas essas pessoas, porque o ser é e sempre foi indestrutível. É aquele princípio sempre presente, eternamente, ilimitadamente presente, Sat Chitananda, né? Eu sou a existência, tudo que existe, é o ser. Eu sou o conhecimento puro, aquele princípio de conhecimento, aquele princípio de consciência. E eu, a propósito, sou infinitamente ilimitado. O que significa isso, infinitamente ilimitado? Eu não tenho início e não tenho fim. Eu não existo aqui, não existo ali. Não, eu existo como substrato de tudo. Eu existo como princípio de tudo, né? Por trás de tudo manifesto. E o não manifesto. O não manifesto
é aquilo que existe em sua forma potencial, em sua forma semente. Ela aparece e desaparece, esse universo manifesta. Desta forma, Arjuna, você não deveria se lamentar por essas pessoas. Essas pessoas, fundamentalmente, elas são você mesmo como o ser. Então, de novo, ele está falando aqui, ele está aplicando Jnana Yoga em Arjuna, falando, Krishna, ele fica de novo, ele volta a falar do Jnana Yoga, e depois ele começa a falar da plataforma do Karma Yoga. Nesse capítulo 2, ele começa mais com Jnana Yoga e termina mais com Karma Yoga. O capítulo 3 é mais fundamentalmente pura Karma Yoga. E também tem um outro aspecto, seguindo esse comentário do James, o modo que Maya Ishvara, ele projeta a ignorância do ser, ele projeta rajas e tamas de tal modo que o ser, ele aparentemente esqueça da sua existência infinitamente limitada e se sinta limitado pela construção corpo-mente dos jivas humanos e dos outros jivas, de certo modo que Maya produz essa ignorância fundamental, essa ignorância universal, a todos os jivas, é uma coisa incrível também, é uma maravilha, uma grande maravilha como Ishvara projeta isso e faz com que o ser aparentemente se sinta limitado e identificado erroneamente com a construção corpo-mente, que é um de seus objetos criados por Maya. O verso 31. Também, se você considerar esta situação a partir do ponto de vista do seu dever, você não deve vacilar. Nada é mais auspicioso para um guerreiro do que uma guerra justa. Somente guerreiros com sorte lhes são dados a oportunidade de lutar uma guerra não solicitada. Ela é o portão aberto para o paraíso. Mas se você omitir sua honra e recusar realizar o seu dever, você cometerá um pecado. Pessoas falarão de sua infância de sua infâmia sem fim. Para uma pessoa honrada, desonra é pior do que a morte. Seus pares, os grandes guerreiros que o estimam agora, verão você como um covarde. Eles irão zombá-lo e ridicularizá-lo. Eles diminuirão os seus talentos, as suas conquistas, porque o Arjuna já havia conquistado muitas vitórias, e dirão coisas inesquecíveis. O que pode ser mais doloroso? Considere isso. Se você morrer, você irá para o paraíso. Se você vencer, você desfrutará o mundo. Desta forma, levante-se e lute. Veja prazer e dor, ganho e perda, vitória e derrota sob a mesma luz e se prepare para a batalha. Você não cometerá um pecado. Então, esse é um verso que ele começa abordando o Krishna, Arjuna, do ponto de vista do ego dele, o ponto de vista dele. Você tem um nome, uma honra a manter aqui, a preservar, Você tem uma fama, você tem um nome, uma tradição por trás de você. Você é um exemplo para a sociedade. Então, você não pode destruir esse exemplo que você é, porque vai danejar todo, ou danificar, não sei bem, os outros, entendeu? A sociedade, os valores da sociedade, porque você é um exemplo, você é um role model, um modelo dentro da sociedade de um guerreiro. Então, você não pode vacilar. Você, do ponto de vista do seu dever e do seu nome, da sua fama, da sua tradição, você não pode vacilar. Então, ele constantemente, nessa tentativa de ajudar a Arjuna a fazer aquilo que era correto, não só para o benefício de Arjuna, mas para o benefício de todos, do Dharma, mas principalmente para o benefício de Arjuna, porque se ele não luta essa guerra, ele vai estar cometendo um pecado muito grande que vai
danificar ou vai atrasar o seu desenvolvimento espiritual. Ele quer o crescimento espiritual de Arjuna e ele não quer que ele cometa um pecado, que é um pecado de omissão, quando nós temos alguns papéis que nós precisamos exercer, porque é o nosso Dharma, e o Dharma dele, nesse caso, era um Dharma importantíssimo, como general. Se você omite o seu Dharma, você está pecando por omissão. A gente pode pecar por comissão e a gente pode pecar por omissão. Então ele diz, nada é mais auspicioso para um guerreiro do que uma guerra justa. Porque o guerreiro, ele vive segundo os valores, né, do Dharma dele. Ele é pronto para sacrificar a vida dele em prol da justiça, né, justiça dhármica, nesse caso, né, justiça, defender a sua nação contra os invasores, etc. E nesse caso era uma guerra que Arjuna tentou evitar de todo modo. Ele passou 13 anos nas florestas, tentando fazer trabalho diplomático com Duryodhana, tentando evitar essa guerra. No final das contas, ele teve que declarar essa guerra. É uma guerra que ele não solicitou, é absolutamente justa, importante, necessária, e se ele fugisse dessa guerra devido ao seu apego àqueles indivíduos que ele viu no campo de batalha, que foram pessoas associadas com ele, a ele desde a sua infância, pessoas que cresceram com ele, que ensinaram tudo que ele aprendeu, etc. Se você, devido a esse apego, se você omitir, você fugir do seu dever, você estará cometendo um pecado muito, muito sério. E esse pecado é um pecado que às vezes a gente tem dificuldade de compreender, porque na vida a gente é sempre chamado a responder e quase sempre a gente responde de dois modos. Ou a gente reage ao estímulo da vida e responde emocionalmente e quase sempre agressivamente, violentamente a determinadas situações. Outras vezes a gente prefere engolir o sapo e permanecer em total silêncio, né? Então, alguma situação, né, que me estimula, me chama a ter que responder e eu simplesmente decido de a não ação. Então, a não ação, ela tem o seu momento, ela tem o seu valor em alguns momentos, entendeu? Mas se não for no seu devido momento, ela é pior do que às vezes uma ação. Às vezes é pior do que uma ação reacionária, entendeu? A não ação. Então, nesse caso, ele precisa simplesmente compreender que o problema dele não é um problema de que ele é uma pessoa pacífica, ele é uma pessoa que não quer violência, que não quer derramar sangue. Não, ele é um general do exército e ele deve lutar essa guerra. Ele declarou essa guerra, é uma fraqueza emocional, sentimental da parte dele, que está impedindo a ele, mas só que naqueles momentos a gente fica em total negação e sempre projetando, querendo, né, cobrir o sol com a peneira, tentando justificar as nossas fraquezas. E isso é importante a gente compreender que o Krishna está sempre falando de nós mesmos, né? Então, nada é mais auspicioso para um guerreiro do que uma guerra justa, não solicitada. Somente guerreiros com muita sorte têm a oportunidade, né, de lutar uma guerra não solicitada. Imagina todos esses guerreiros que lutam guerras que não precisavam ser lutadas, mas ainda assim eles devem lutar porque é a posição deles, mas eles não veem tal necessidade ou justiça nessa guerra. No mundo de hoje a gente vê essas guerras desnecessárias todo o tempo. Entende? Mas quando é uma guerra absolutamente necessária, não solicitada, justa, para restabelecer o Dharma, então isso é um portão aberto para o paraíso, então não existe como perder, né? Então ganha-ganha. Se ele morre no campo de batalha, ele vai para o paraíso, porque ele morreu uma morte mais auspiciosa possível para um guerreiro, que é lutando no campo de batalha, uma guerra absolutamente justa e necessária. Ela é um portão aberto para o paraíso. E se ele, por acaso, ele vencer, aí ele vai
experienciar o mesmo paraíso, mas ainda vivo, né? Porque, como nós já observamos antes, os níveis diferentes de paraíso ou de inferno, né? Existem 7 níveis de Punya, 7 níveis de Papa Karma, experiências celestiais ou opostas às celestiais, ou de sofrimento, infernais. Então, essas experiências, elas ocorrem ainda nesse plano de existência física, material nossa, constantemente a gente oscila entre planos celestiais e planos, né, de sofrimento. Não sei se a melhor palavra seria infernais nesse caso. Então, nós experimentamos tudo isso. Se ele, por acaso, vence essa guerra, ele vai simplesmente experimentar esse punya, esse crédito de punya karma, como o guerreiro que restabeleceu o Dharma. Ele vai ser glorificado por todos e para todas as gerações futuras. E ele, enquanto vivo, ele vai experienciar essa condição de céu na terra, essa condição celestial ainda encarnado, né? Então, se ele morre, ele vai experienciar o céu desencarnado. Se ele permanece vivo, ele vai experienciar o céu encarnado. Então, não existe nada a perder para Arjuna, né? Essa guerra é um portão aberto que te conduz somente para o paraíso, isso é Krishna está dizendo. Mas se você omitir o seu dever, omitir a sua honra, né, manchar a sua honra e recusar realizar o seu dever, você cometerá um pecado terrível, entendeu? Um pecado dos mais graves que vai abalar, né, o seu crescimento espiritual, o seu desenvolvimento espiritual. Vai ser uma regressão espiritual muito grande. Pessoas falarão de sua infâmia, né, sem fim, né? Gerações e gerações estarão lá a ridicularizá-lo, falaram dele, que ele era um galinha, que ele fugiu do campo de batalha no último momento, etc. Vai ser uma coisa muito negativa para a sociedade em geral. Seus pares, os grandes guerreiros que o estimam agora, verão você como um covarde. Eles irão zombar de você e ridicularizá-lo. Eles diminuirão os seus talentos e as suas conquistas passadas e dirão coisas inesquecíveis. O que pode ser mais doloroso, Arjuna? Considere isto. Se você morrer, você vai para o paraíso. Se você vencer, você desfrutará o paraíso no mundo. Desta forma, levante-se e lute. Veja prazer e dor, ganho e perda, vitória e derrota sob a mesma luz e prepare para a batalha. Veja prazer e dor. Antes de entrar nesse último parágrafo, o que pode ser mais doloroso? Considere isso. Essas são situações que se aplicam a nós. De novo, nós somos chamados a ter que responder aos estímulos da vida e muitas vezes nós devemos responder de modo não prazeroso, vamos dizer assim. Não é uma coisa que eu gostaria de fazer, mas é a coisa correta de fazer, né? Não é uma coisa que me dá prazer de fazer, mas é necessário que seja feita, né? E toda vez que a gente omite seguir o nosso Swadharma, seguir o nosso Dharma, agir em harmonia com o Dharma da situação, a gente produz Papa Karma para a gente. A gente vai produzir sempre mais Papa Karma e a gente vai ficar experienciando essa condição mental, psicológica, emocional, que a gente chama de, se refere como Papa, sofrimento, conflito, a angústia, dor, aflição, etc, etc. Então, isso tudo se aplica a nós. O que pode ser mais doloroso? Se você morrer, você irá para o paraíso. Então, as pessoas no mundo de hoje, todo mundo quer ser muito sucesso, né? Muito sucesso no ponto de vista social, material. As pessoas querem dinheiro, riqueza, poder, fama, etc. E elas pensam que elas fazem qualquer coisa por isso, né? Então, elas fazem coisas que são absolutamente adármicas, são violações do Dharma, e elas pensam que, ainda assim, elas, obtendo todas as riquezas físicas, materiais que elas querem, elas vão, com essa riqueza, elas vão ter um crédito de punya, elas vão experienciar o céu na terra.
mas isso não ocorre. Esse é o problema. É aí que falta a educação às pessoas. Se as pessoas compreenderem que, ao violar o Dharma, elas podem obter todas as riquezas, fama, prestígio que o mundo tem para oferecer, mas ainda assim ela vai produzir papa-karma e ela vai experienciar sofrimento, conflito, dor emocional, etc, etc. Entendeu? Se você vencer, você desfrutará o mundo. Se você morrer, você irá para o paraíso. Então, mesmo que a gente acabe morto, né, nas ruas de São Paulo como um mendigo, sem nada, mas se a gente seguir o nosso Dharma, como exemplo, né, a gente pode perder tudo, mas a gente não quer perder a nossa honra, a nossa verdade, o nosso senso de justiça, a nossa sensibilidade. Então, conhecendo o Dharma, é muito importante que nós compreendamos que seguir o Dharma é o único modo de desenvolver Punya Karma e experienciar uma mente celestial, uma mente satívica, uma mente pacificada. Sempre ali, mesmo que a gente permaneça com pouco dinheiro no banco, né? A gente está seguindo o Dharma, a gente está em harmonia com o Ishvara e a gente está experienciando desfrutando, né, o mundo enquanto vivo. Desta forma, levante-se e lute. Veja a dor e o prazer, a vitória ou a derrota, sob a mesma luz. Agora, esse já é pedir muito, é pedir demais ao Arjuna nesse estágio, né? Levante-se, lute, e aí ele vem com Jnana Yoga, ao extremo, assim, porque somente o Jnani tem a capacidade de ver o prazer e a dor, a perda e o ganho, a vitória e a derrota em total equanimidade, né? Então, é um pouco pedir muito a Arjuna, mas é um motivador para ele. Se desenvolva, compreenda quem você é, compreenda que você é esse princípio impossível de ser destruído, e você vai desenvolver naturalmente esse desapego, essa dispassion, né? E você vai lidar com sucessos e fracassos, com dor e o prazer, com a vitória e a derrota, com equanimidade, né? Então, se prepare para a batalha e você não cometerá um pecado desse modo. Agora nós entramos no Karma Yoga. Verso 39. Até agora eu te disse a sabedoria do autoconhecimento. Agora escute a sabedoria da yoga, a qual liberará você da escravidão para com a ação, né? Quase todos nós somos escravos das ações, né? A gente pensa que somente a ação irá resolver a problemática nossa, humana, e a gente é constantemente, né, tentando fazer alguma coisa para resolver esse drama humano, né? O que está faltando na minha vida? Por que parece que tem sempre alguma coisa que me angustia, etc, etc, né? Então, te libertará da escravidão da ação. Nesta yoga, nenhum esforço é desperdiçado. Nenhum resultado são impróprios. Nenhum resultado impróprio será produzido. Mesmo muito pouco Karma Yoga protege alguém de grande dor, de grande sofrimento, de grande medo, de grande temor. Então, isso foi... Vou ver uma coisa aqui. Aqui é quando ele entra no aspecto... depois entra na pessoa autorrealizada. É quando ele começa a entrar no Karma Yoga, mais especificamente, né? Ele, de modo muito interessante, ele se tocou que a Arjuna não estava realmente compreendendo esse aspecto invisível, né, da natureza dele, que é a consciência plena, que é o ser pleno.
e falou para ele: até agora eu te ensinei a sabedoria do autoconhecimento, Jnana Yoga, né? Upanishads, autoconhecimento, self-inquiry, né? Autoinvestigação. Agora escute a sabedoria da yoga, a qual liberará você da escravidão para com a ação. Isso é muito interessante porque ele já coloca aqui que ele vai começar a ensinar ele o Karma Yoga, a yoga. E a Karma Yoga é yoga através da ação. Yoga é ação, você vai contatar, você vai se conectar, você vai se unir ao ser através de uma sadhana, uma ação, qualquer coisa que você possa fazer, de modo a você obter um resultado. É causa e efeito. E ele fala: escute a sabedoria da yoga, a qual libertará você da escravidão para a ação. Veja bem, Karma Yoga. Karma Yoga significa karma, ação, e yoga é uma certa atitude religiosa, vamos dizer assim, ou espiritual, que é proveniente da compreensão do Ishvara, o Jiva, o mundo e o relacionamento entre esses três fatores. Então, quando a gente compreende esse conhecimento, emite esse conhecimento de Ishvara, Jiva, Jagata, e o relacionamento entre eles, e o modo que todos eles são ligados à consciência plena, que é o substrato de todos esses três aspectos de Mitya, né? Quando a gente compreende tudo isso, esse aspecto de Ishvara, né, o conhecimento sobre Ishvara, então nós entramos no campo daquilo que a gente chama Yoga. Então, Karma é ação, Yoga é a compreensão derivada, proveniente da assimilação desse conhecimento. E ele diz: agora escute a sabedoria da Yoga, a qual liberará você da escravidão para a ação. Então, ele está querendo dizer que você, Karma Yoga, você como Karma Yogi, agora eu vou te ensinar Karma Yoga. Você não vai permanecer eternamente como Karma Yoga, porque o objetivo do Karma Yoga é liberar você do karma e deixar você livre como um yogi. Um yogi, nesse campo, nesse senso, é um jnani, é aquele que compreendeu. Tá? Então, o objetivo do Karma Yoga não é manter a pessoa escrava da ação eternamente, é de fazer a pessoa crescer além da ação, transcender, uma palavra perigosa, transcender a ação através dessa compreensão, né? Purificando a mente através de todos esses aspectos do Karma Yoga, que nós começaremos a entrar mais a fundo. E ele diz: nesta yoga, nenhum esforço é desperdiçado. É uma introdução rápida que ele está falando sobre a Karma Yoga. Nessa yoga da ação, nenhum esforço é desperdiçado. Nenhum resultados impróprios serão produzidos. Por que nenhum esforço é desperdiçado? Porque Karma Yoga é discriminação em ação. Então, é através das ações corriqueiras do nosso dia a dia, nós utilizamos o aspecto dos afazeres do nosso dia a dia com uma certa atitude derivada de uma certa compreensão, de tal modo de toda e qualquer ação está produzindo uma ação espiritual, produzindo crescimento espiritual. Ah, não, mas eu tenho que lavar prato. Ah, lavar prato, como é que eu vou crescer espiritualmente lavando prato? Nesta yoga, nenhum esforço é desperdiçado. Toda e qualquer ação colocada com o espírito do Karma Yoga é uma ação que produz crescimento espiritual, produz purificação mental. Então, você vai lavar o prato, você está lavando o prato, dedicando aquela ação com espírito, a Ishvara, com espírito de contribuição e gratidão pela oportunidade de estar aqui, e você é um que gosta de dar mais do que receber, entendeu? Então, purificando a mente, está relaxando a mente, está
erodindo os quereres, gostos e desgostos, quereres e desejos e aversões, quereres e não quereres, etc. Então, tudo isso é um constante processo de crescimento espiritual durante qualquer que seja a nossa ação, até mesmo varrer a casa, etc, etc. Se nós, como Karma Yogis, fazemos todos esses afazeres com o espírito sugerido por Krishna, a gente constantemente está purificando nossa mente e produzindo crescimento espiritual. Até que um dia a gente não dependa mais de nenhuma ação para produzir crescimento espiritual. Aí a gente entra naquele estágio que a gente diz, você agora, muito embora você esteja no mundo, você é um sannyasa porque você tem uma mente contemplativa. Você, mesmo fazendo algumas coisas, você está contemplando a sua essência como o ser, a consciência plena, todo o tempo. Você é um yani, em outras palavras, né? Lindo. Nessa yoga, sim. Yoga significa ligação, é isso, né? O significado da palavra? Ligação, contato, união. União, né? Então eu posso dizer que Karma Yoga significa, assim, uma tradução mais para o português, uma ação integrada, porque quando você não pratica Karma Yoga, que você se vê separado, tal, as suas ações elas não são integradas ao todo, né? Elas são voltadas a você. Sim. Então, Karma Yoga poderia entender uma ação integrada ao todo, né? Aquela ação que não está separada. Karma Yoga é uma ação integrada, tudo bem de usar essa palavra, desde que você explique muito bem o que você quer dizer com essa palavra integrada, porque pode dar margem a muito mal entendido, entendeu? Integrada ao Dharma, né? Integrada ao Dharma, integrada a Ishvara, entendeu? Então, você está sabendo que toda e qualquer ação é um modo de retribuição que nós damos a Ishvara. A gente faz isso com o espírito de retribuição e contribuição, de gratidão, agradecimento. Obrigado, Lord, obrigado, Ishvara, obrigado, Senhor, pela oportunidade, obrigado. Recebendo tudo aquilo que a vida nos consenha como se fosse prasadha, como se fosse um presente, entendeu? As dores e os prazeres com equanimidade, etc., os sucessos e os fracassos com equanimidade. Tudo isso é parte do espírito do Karma Yoga. É uma ação baseada nesse espírito que é proveniente desse conhecimento muito bem assimilado. O conhecimento de Ishvara, o que é Jiva, Jagat, Ishvara, Jiva, Jagat, é um conhecimento que requer tempo para que a gente assimile, compreende, retenha ele, e depois ele começa a produzir dividendos naturalmente, entendeu? Você começa a desenvolver esse espírito, e quando você vê, você está constantemente com esse espírito de aceitação positiva, não aceitação daquela, tenho que aceitar, putz, não, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, entendeu? Então, você pode chamar uma ação integrada com Ishvara, ou, se você quiser explicar melhor, é uma ação em total harmonia com o Dharma, em total harmonia com as leis naturais desse universo. Nessa yoga, nenhum esforço é desperdiçado, nenhum resultado impróprio será produzido. Até mesmo pouco Karma Yoga protege alguém de muito sofrimento, muita dor, muito medo, muitos desejos, etc. Então, até mesmo um pouquinho de Karma Yoga todo dia já tem um grande benefício, entendeu? Porque vai ficar produzindo mais e mais crescimento espiritual, e quanto mais a gente cresce, menos sujeito a sofrimento emocional nós somos, né? Então, isso vai nos protegendo, né? Tem uma passagem no Gita que diz que as escrituras, ela não é no Gita, fiz confusão, acho que é em Tattva-bodha, que as escrituras, elas são referidas como um escudo, né? Eu esqueci qual é o nome em sânscrito do escudo. Ela se refere ao escudo. Agora, em referência nesse contexto de Gita, né?
Então, as escrituras servem como escudo. Por que que elas servem como escudo? Porque elas nos protegem de grande sofrimento, né? De grande dor, de grande temor. Um escudo que nos protege a escritura. Muito, até mesmo pouco, Karma Yoga protege alguém de grande dor, de grande temor, etc. Então, o James coloca alguns comentários aqui, mesmo que a Juna possa compreender quem ele realmente é, ele precisa trabalhar suas emoções. Não, ele não diz mesmo, ele diz antes. Eu coloquei um mesmo ali. Mas antes que a gente possa compreender, a gente precisa do Karma Yoga. O Karma Yoga é compulsório, entendeu? E mesmo que se Arjuna compreendesse quem ele é realmente, ele precisaria trabalhar suas emoções mais tarde. Isso a gente vê muito frequentemente no mundo espiritual, as pessoas no momento de grande clareza mental, elas se tocam, elas descobrem quem elas são, mas depois porque elas não fizeram muito trabalho de preparação, purificação antes, que elas não fizeram muito Karma Yoga antes, não desenvolveram essa atitude, aí elas precisariam fazer depois delas realizarem o ser, delas reconhecerem o ser. E a maioria das pessoas não querem fazer esse trabalho depois, né? Esse trabalho de purificação, você não faz antes, cara. Se você não quer ser um Karma Yoga antes, você tem que ser um Karma Yoga depois. Sem dizer que raramente uma pessoa realiza ou reconhece o ser sem ter feito Karma Yoga antes, sem ter desenvolvido essa atitude devocional, essa atitude bhakta pela verdade, pelo ser, né? Karma Yoga é um meio para purificar suas emoções. Arjuna é um executor de ações. Todos nós somos pessoas do mundo. Arjuna não é um pensador, né? Pensador, não é um filósofo, não é um priest, né? Como se diz, um sábio, como é que se diz priest? Padre, né? Etc. Ele soluciona problemas através da ação. Ele está ligado a fazer coisas e está, desta forma, muito ocupado para pensar claramente. A condição extrovertida, rajásica de Arjuna impede ele de compreender o Jnana Yoga, em outras palavras. Nenhum esforço é dispensado, porque o Karma Yoga trabalha para a paz mental de espírito, para os resultados específicos, não para os resultados específicos do mundo. É aquilo que eu falei. Nenhum esforço é desperdiçado, porque quase sempre nós só colocamos esforço ou trabalho ou uma ação no campo porque a gente quer os dividendos da ação. E quase sempre os dividendos, ou os resultados das ações que a gente quer, são os benefícios físico-materiais que a gente está buscando, né? As conquistas quase sempre físicas e materiais. Então, a gente quer sempre alguma coisa para obter alguma coisa, coloca uma ação para obter alguma coisa. No caso do Karma Yoga, ele coloca uma ação, muito embora ele tenha um desejo de obter alguma coisa, aquilo ali é um desejo secundário. Primariamente, o desejo dele é purificação mental, crescimento espiritual. Então, esse é realmente o objetivo primário do Karma Yoga. E a realização daquele objetivo, conquista daquele objetivo, ou passar no exame, ou obter aquela casa que você queria, ou aquele trabalho, ou aquele relacionamento, qualquer que seja o desejo, o objeto de desejo, aquilo ali é secundário, porque primariamente o Karma Yoga ele trabalha para a paz mental do espírito, né? Crescimento, purificação da mente. Somente resultados apropriados do espírito, ele remove o medo associado com a ação, porque ele é baseado no fato de que o executor das ações não controla os resultados de suas ações. Então, nós entraremos mais e mais no Karma Yoga e a gente vai compreender mais e mais profundamente que o Karma Yoga remove o medo associado com toda e qualquer ação, porque esse medo é baseado na fantasia que nós todos temos, que a gente recebe isso, né, do nosso meio ambiente, essa ignorância. Todo mundo é iludido a imaginar que nós temos controle sobre os nossos destinos, que nós somos os executores das ações que controlam os resultados das ações.
Mas se o executor das ações estivesse em controle, o que seria o resultado? Se nós realmente tivéssemos controle sobre os resultados de nossas ações, literalmente nós seríamos capazes de obter tudo aquilo que a gente desejasse. Qualquer coisa que eu queira, se eu tenho controle sobre os resultados das minhas ações, eu simplesmente tenho que aprimorar as minhas ações, desenvolver a capacidade, a habilidade e o know-how, né? De modo que eu coloco uma ação e eu controlo os resultados. Então, o único fator é a minha capacidade de agir em relação ao meu objetivo. Então, eu me trabalho, desenvolvo, né, essa habilidade, eu coloco a minha ação, não existe nenhum outros fatores, somente eu, entendeu? Então eu posso obter tudo aquilo que eu quero. Raros são os indivíduos que, ao longo da vida, se tocam, se reconhecem o fato de, putz, eu não tenho controle, mesmo que eu desenvolva todas as qualidades necessárias como fazedor, executor dessa ação, eu vou fazer de modo mais aprimorado, mais perfeito, mais adequado possível, mas ainda assim existem tantos outros fatores que contribuem para o resultado dessa minha ação, que eu não tenho controle algum. Então, raros são os indivíduos que, com o tempo, eles se tocam que, mesmo desenvolvendo a capacidade como fazedor de determinadas ações, o controle está além dele. Senão, a gente teria sempre que a gente desejar. Pequenas lógicas muito simples de observar. As pessoas aprendessem isso na escola já do início, em vez de serem iludidas a pensar que não, você pode conquistar, você pode obter, faz acontecer, tudo em suas mãos, você controla. Se as pessoas fossem apresentadas esses ensinamentos, como existia na era védica, né? As crianças pequenininhas iam para as escolas aprender ensinamentos védicos, aí as pessoas já se poupariam de uma enormidade de problemas, de sofrimentos, angústias, e ralação e frustrações. Tem alguma coisa errada comigo, eu não consigo fazer, não consigo obter aquela menina, eu não consigo obter esse trabalho, eu não consigo obter esse objetivo. Então, se as pessoas compreenderem isso, elas já se poupavam de tanto sofrimento psicológico, né? Mas, infelizmente, a ignorância é muito, como é que se diz? Espalhada, né? É impregnada em tudo, em todos os aspectos de nossas culturas. O verso 41, você deve ter uma clara compreensão sobre a natureza da liberação. Aqueles com falta de discriminação acolhem muitas noções errôneas. Aqueles com falta de discriminação acolhem muitas noções errôneas. Cheios de desejo e acreditando que não há nada melhor, pessoas sem discriminação se ocupam de rituais e práticas com o propósito de obter prazer, poder ou paraíso. Eles pronunciam palavras floridas a respeito de várias práticas que são destinadas a fazê-los felizes. Porque aqueles que procurando poder e prazer são facilmente desviados pelas promessas de atividades práticas e rituais. Discriminação não ocorre para eles. Porque aqueles que procurando poder e prazer são facilmente desviados pelas promessas de atividades práticas e rituais, a discriminação não ocorre nada para ele. Então, o Krishna, ele começa a falar sobre a necessidade de obter uma clara compreensão, entendimento sobre o que é a liberação, né? O que é a liberação, o moksha. A liberação, a libertação significa a libertação da autoignorância, da ignorância que faz com que a gente constantemente esteja querendo coisas. Então, ele faz uma ressalta dizendo que é importante compreender qual é a real natureza da liberação.
porque aqueles que não compreendem, eles desenvolvem ou colhem muitas noções errôneas. Eles não compreendem, eles não discriminam bem o que seja a liberação. Eles estão ainda cheios de rajas, desejos, e acreditando que não existe nada melhor na vida do que obter objetos de desejos, conquistar objetos de desejo. Essas pessoas sem discriminação se ocupam de todas as práticas possíveis. Em Samsara, né, existe uma infinidade de ações que você pode fazer para obter coisas. E também, dentro do contexto védico, existe uma infinidade de pessoas que estão lá no mundo tentando ganhar coisas, mas para se prevenir, se precaver, eles vão para os rituais védicos e fazem todos os rituais sempre com o objetivo de eu quero isso, 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 eu quero aquilo. E quase sempre objetivos físicos materiais. Então, o Krishna está querendo dizer aqui que é importante compreender o que é a liberação, porque a liberação não é a obtenção de desejo, de objetos de desejo, mesmo que se obtenha todos os objetos que o mundo nos oferece, o que é impossível, né, numa vida, mesmo que você obtivesse quase tudo que você quisesse, você ainda assim não estaria livre do desejo, entendeu? O desejo é sempre criando novos desejos, reforçando as vasanas que produzem aqueles desejos. Então, é um círculo sem fim, né? Um ciclo sem fim. A problemática do desejo e de correr atrás de objetos de desejo, de conquistar esses objetos de desejo. Então, essas pessoas acreditam que essa é a única saída de samsara. A gente corre atrás de objetos de desejo, a gente obtém aqui e ali esse objeto de desejo e a gente vai, quanto mais a gente sucesso, mais obtenção de objeto de desejo, mais a gente vai se preenchendo. Aí, de repente, vai chegar um momento que eu me sinto pleno, me sinto completo, não falta mais nada, né? Problema resolvido. Não. O desejo produz desejo, produz desejo, produz desejo. É um mecanismo sem fim. Uma mente movida por desejo, ela é como se fosse um mato selvagem que vai criando raízes e vai produzindo novos matins, e você não consegue nunca sair do terreno, né? Então, não é por aí. As pessoas pensam que seja por aí, se eu for correndo atrás, um dia, de repente, eu vou me satisfazer. Eu obtive quase tudo. Né? Pessoas sem discriminação se ocupam de rituais, também rituais védicos e práticas espirituais com o propósito de obter prazer, poder ou paraíso. Né? Aquela ideia, vou meditar numa casa de $1 milhão. Uma casa de $1 milhão. Eu quero uma casa de $1 milhão. Ficar meditando, contemplando, eu quero que a minha mente comece a atrair essa casa, produzir essa realidade. Né? São noções que existem no mundo. Eu passei por isso também, tem um período nos Estados Unidos que eu queria ser milionário, eu queria uma casa com uma piscina. Então, vou contemplar esse objeto, tentar atrair ele para mim. Então, todas essas práticas, esses rituais, essas práticas, com o propósito de obter prazer, poder, ou até mesmo paraíso, né? Estou fazendo tudo isso porque eu quero obter um lugar no paraíso, eu quero obter punha karma, quando morrer, eu quero ir para o céu, não quero ir para o inferno, né? O céu é um objeto de desejo, né? Ele não resolve o nosso problema. Punha não resolve a problemática humana. Vocês que de vez em quando me ouvem dizer que punha karma é importante, e nesse processo de crescimento espiritual a gente tem que seguir o Dharma, porque Dharma produz punha, é somente como um objetivo intermediário, porque punha karma é sinônimo de circunstâncias favoráveis, a mente fica mais tranquila, com mais possibilidade de contemplação e compreensão e assimilação dos conhecimentos. São objetivos intermediários, né? Mas aqueles que vivem somente para produzir paraíso, o punha karma, seja depois da vida, ou punha karma,
objetos, conquistas, sucesso, nessa vida, eles jamais resolverão o problema de inadequação, insuficiência e não plenitude. Eles pronunciam palavras floridas a respeito de várias práticas que são destinadas a fazê-los felizes. Você vê isso em quase todos os círculos espirituais. As pessoas têm as suas práticas e todo mundo querendo convencer o outro, tentando vender, porque os meus rituais, o meu guru, as minhas práticas, a minha sadhana, isso e aquilo. Porque aqueles que, procurando poder e prazer, são facilmente desviadas pelas promessas de atividades espirituais, práticas e rituais, a discriminação para eles não ocorre. Então, são pessoas que perderam, que não têm essa sutilidade, essa purificação mental para compreender Jnana Yoga, compreender os Upanishads. Então, para eles, a única coisa que resta fazer é continuar correndo atrás dessas promessas das atividades de práticas espirituais e rituais destinadas a produzir alguns resultados, efeitos, causa e efeito, causa e efeito. Eu quero alguma coisa, porque eu me sinto incompleto. Então, o James aqui acentua esse conceito que antes que você se engaje numa yoga ativa, numa atividade de yoga, qualquer que seja, você precisa compreender, principalmente no mundo ocidental, moderno, espiritual, pessoas pensam que a gente tem que começar com meditação. A meditação, dentro do Vedanta, ela aparece lá, dentro do Gita mesmo, aparece lá na frente, entendeu? No capítulo 8 ou 9, mais lá para frente. Então, se você pensa que uma meditação, prática de meditação possa te ajudar, antes que você comece a repetir um mantra todo dia, ou meditar na sua respiração, ou no seu terceiro olho, qualquer prática que você esteja fazendo com o objetivo de produzir um objeto de experiência específico, você precisa compreender que a liberação, que é o objetivo final dos Upanishads, da proposta dos Upanishads, não pode ser obtida através de nenhuma ação. A libertação e não limitação é a natureza do ser. E nós somos o ser. E não é um objeto ou uma sensação. Acho que essa semana quem era que estava falando comigo sobre isso esses dias? Ontem. Era a Renata. A distinção entre essa realização, esse conhecimento, autoconhecimento, e as experiências secundárias que ocorrem como subproduto dessa compreensão, desse conhecimento. Então, se você estiver pensando que a libertação seja uma experiência de satisfação, paz, silêncio, ilimitação, etc., você já está enganado no começo. A liberação, ela é o autoconhecimento, sinônimo de autoconhecimento. Somente o autoconhecimento libera o indivíduo dessa noção de que eu preciso fazer alguma coisa para me completar. Alguma coisa está faltando, etc, etc. Por quê? Porque como construção corpo-mente, eu sempre me sinto limitado. E toda e qualquer construção corpo-mente é limitado. Não importa o quanto sábio a pessoa seja, quanto iluminada a pessoa seja, é sempre limitada por espaço, Não sabe, ele não pode estar aqui e dizer assim, eu gostaria de estar agora lá na Índia, visitando um ashram, eu vou me transportar daqui para lá através dos meus poderes yogicos. Não, ele tem limitação de espaço, tem limitação de tempo, tem limitação daquilo que ele conhece, tem limitação física, etc. O corpo vai ficando mais velho, as limitações vão aumentando. Então, a construção corpo-mente é sempre limitada. Mas a liberdade e a não limitação é a natureza do ser pleno. E o ser pleno é aquilo que nós somos em nossa essência independente e fundamental. Então, somente a compreensão da nossa natureza livre, essencial, fundamental, resolve essa problemática. E nenhuma ação irá produzir a não limitação, a satisfação total.
nenhuma ação, porque toda ação é limitada. O jiva que está cometendo ação é limitado. E mesmo que a gente unisse 1000 ações limitadas, elas jamais produzirão a ilimitação. Ela vai produzir limitação, não? Porque são 1000 ações limitadas. Não, 100.000 ações limitadas vão produzir a limitação? Não. Como pode ações ilimitadas produzir a ilimitação? Então, nenhuma ação jamais vai produzir a não limitação. Essa não limitação, que é ananta, Satchitananda, não limitação, é o aspecto fundamental daquilo que nós somos, é o ser pleno, é a consciência plena, e somente a compreensão da nossa real identidade, da real natureza, resolve esse problema. Portanto, antes que você queira começar a praticar alguma mantra, isso e aquilo, você deve saber que o mantra, a meditação, qualquer atividade, ou até mesmo os rituais, eles têm o seu propósito, têm a sua função, têm o seu papel. Mas, se você quiser compreender realmente a natureza da libertação, você tem que saber que nenhuma dessas atividades irá produzir a não limitação, a libertação, a liberação. Elas, no máximo, irão produzir uma mente capaz de, mais tarde, compreender a não limitação. Não é que a gente joga fora a yoga, nós não somos contrários a yoga. Mas é importante, e no mundo espiritual moderno, as pessoas pensam que através da yoga, da ação, elas podem obter a iluminação, a realização, a não limitação. Não, é impossível. Qualquer ação, seja ela prática ou ritual, ela jamais irá libertar o jiva de seu senso de limitação. Por quê? Porque o jiva já é livre, naquela história, né? Por quê? Por que nenhuma ação vai resolver esse problema minha? Por quê? Porque você já é livre. Você imagina que você está dentro da cadeia, né? Dentro da prisão, e que você precisa se libertar. Aí aparece um como Krishna, nos revela o Gita, aí aparece um como Arlindo e começa a ensinar o Gita, aí a Wanda se toca e diz, meu Deus, eu que pensava que eu fosse aprisionada na cadeia ou na prisão, agora Krishna me ensinou, eu compreendi que eu já sou livre. Não existe nada que me aprisione, não existe nada que me constrinja, eu já sou livre, porque eu sou aquilo que eu sou, não sou aquilo que eu apareço ser. Né? Autores de ação são continuadamente emotivos, já que eles sempre perdem as liberdades experimentais temporárias produzidas por suas práticas. Autores de ação, ações espirituais, nesse caso o James está se referindo, eles são emotivos. Não sei se vocês já notaram isso, porque eles sempre perdem aquela liberdade relativa e temporária, experiencial, que as sadhanas, as meditações, os mantras, os pujas produzem. Tudo isso são soluções temporárias. Né? Essa semana no Facebook nós seguimos um post que falava sobre isso também. A gente vai ficando cansado dessas resoluções temporárias, relativas e temporárias. Elas não são nem mesmo uma resolução por si, porque não existe nem mesmo no momento de total conquista de um objeto de desejo, a gente jamais se sente completamente ilimitado e livre, porque imediatamente a mente relaxa, mas imediatamente a mente, no fundo da mente, ela começa. E agora? E se eu perder esse contato? E se eu perder essa experiência? E se eu perder esse objeto? Como eu faço para manter? Como eu faço para reter? Né? Então, imediatamente, essa problemática inerente aos objetos, esse defeito inerente em todo objeto, ele já condiciona aquele estado mental de satisfação e plenitude temporária, que é muito curtinha e já é condicionada por essas inclusões de preocupações de como eu faço para reter, como eu faço para reter essa situação agora.
Todos nós sabemos isso no mundo das meditações, das experiências. A gente está buscando um estado de consciência, um estado de samadhi. Aí, às vezes, a gente está lá, quando a gente começa a entrar naquele estado, oh, que lindo, que maravilhoso, eu quero manter. Quando você quer manter, imediatamente, você já está saindo dele. Por quê? Porque a mente começa a contrair desejo. Não? Então, é a problemática da natureza dos desejos, mesmo que a gente obtenha, essa obtenção de ananda, né, de ilimitação temporária, ela não é realmente totalmente livre de limitação por causa dessa problemática dos defeitos inerentes a todos os objetos. Eles se encontram presos num círculo sem fim de desejo e ação e são incapazes de separar o ser do executor de ação. Então, faltando a discriminação, o indivíduo que busca a resolução dessa problemática humana através dos objetos do mundo, né? E depois, mais tarde, através dos objetos espirituais, né? Através das práticas espirituais, mantras, pujas, rituais os mais diversos, etc., sempre buscando alguma coisa, né? Então, eles são incapazes de discriminar o ser do fazedor, executor da ação, né? Esse é o que liberta. Liberta é você discriminar o ser do executor da ação, aquele que deseja, aquele que quer. Quando se discrimina e você reivindica a sua identidade como ser e se estabelece como ser, né? Então, se você fica preso nesse círculo de desejo sem fim, seja qual for, seja qual seja, qualquer que seja o nível, né, o tipo de objetos de desejos que a pessoa tenha, né, uma pessoa que está sempre correndo atrás das coisas, assim, ela é presa em samsara, que é um círculo infinito de desejo, né? Vasanas, desejo, ação, vasanas, desejo, ação, a definição de samsara. A mente é sempre agitada e é impossível, a mente extrovertida e agitada e frustrada, ela é incapaz de discriminar o ser do executor da ação, que é o ego, né? O ego é o executor da ação, aquele aspecto do nosso corpo sutil que se sente eu penso, eu ajo, eu faço acontecer, eu sofro, meu karma, minha ação, etc, etc. Verso 45. A ideia discutida da porção ritualística dos Vedas é referente às três qualidades, às três energias. Olha, isso aqui veio à tona no nosso seminário em Ubatuba. Eu queria dar uma olhadinha para ver o que o Dayananda diz a respeito disso. Para Martananda, me esqueci. É referente, deixa eu ver se pops in my mind. A ideia discutida na porção ritualística dos Vedas é referente às três qualidades. Rajas and Tamas and Sattva. A ideia discutida na porção ritualística. Reconheça o fato de que você é livre dessas três qualidades. Você é livre dos três gunas e do pesar. Só eu vou dar uma olhadinha no comentário do Dayananda em referência a essa frase. A ideia discutida da porção ritualística dos Vedas, nesse verso anterior, se refere aos três gunas. E eu vou postar isso essa semana, não vou esquecer não. Amanhã eu posto já no nossa página no Facebook. Eu não consigo me lembrar bem, compreender bem o que ele se refere aqui, Krishna. Reconheça o fato de que você é livre dessas três energias, os três gunas, e do sofrimento que surge do contato com os pares de opostos, né? Dualidade, né? Prazeres e dores, né? Essa ansiedade por querer controlar o campo dármico e controlar os resultados de minhas ações. Então, isso produz sofrimento. Reconheça o fato de que você é livre das três energias. Discriminar você dos três gunas é a discriminação entre você e o corpo causal, né? No corpo causal, essas três energias é que elas condicionam a nossa mente causal, o nosso corpo causal,
o nosso corpo causal irá produzir diferentes tipos ou modalidades ou categorias de pensamentos. Você vai produzir ou pensamentos tamásicos, pensamentos rajásicos, ou pensamentos satívicos, né? Dependendo da predominância das três energias em nosso subconsciente. Eles se modificam constantemente. Se você observar as pessoas, né, quanto menos trabalhadas elas são, mais suscetíveis ou sujeitas a essas modificações de humores elas são. Não sei se você já nota, né? A pessoa que às vezes está aqui, daqui a pouco está aqui, daqui a pouco está aqui, daqui a pouco está lá em cima, é só amor, é isso e aquilo. E você nunca sabe com quem você está lidando, né? A pessoa agora é uma caixinha de chocolate cheia de surpresa. Então, isso porque essas energias, elas ficam constantemente se modificando, criando essa instabilidade mental, emocional. Eu reconheço o fato de que você é livre dessas três qualidades, né? As três energias. Então, como você vai ser capaz de discriminar você dessas três energias que condicionam o seu corpo causal, que posteriormente condiciona a sua mente consciente? É uma discriminação muito sutil que requer uma mente muito sutilizada, muito purificada. Você observar e manipular os gunas em sua mente antes que ele condicione o seu padrão de pensamento e comportamento é uma sadhana muito sutil, muito avançada, entendeu? Você pode condicionar as três energias na sua mente através da manipulação do seu estilo de vida, criando um estilo de vida mais propício possível para o desenvolvimento de Sattva e menos propício a Rajas, por exemplo, né? Então, se eu tenho uma predominância de Rajas que já me dificulta um pouco, então eu tento reduzir um estilo de vida rajásico. Em vez de eu pegar 3 projetos de cada vez, eu pego um projeto de cada vez, porque 3 projetos vai me agitar mais ainda, e eu vou ficar sempre mais extrovertido, né? Então, a gente pode trabalhar as energias do ponto de vista do nosso estilo de vida, que a gente come isso e aquilo, para facilitar a discriminação, a observação dos efeitos dessas 3 energias que elas estão constantemente condicionando minha mente consciente também, mas ela vem do subconsciente, do corpo causal, né? Conheça o fato de que você é livre das 3 energias. Essa é a discriminação mais básica, mais profunda, mais sutil. E do pesar que surge do contato com os pares de opostos. Seja sempre estabelecido em Sattva. É mais fácil dizer do que fazer, né? Porque Sattva é esse aspecto de clareza mental, né? De paz, tranquilidade, de clareza mental, emocional. A gente quer esse estado satívico, mas para permanecer sempre estabelecido em Sattva, a gente precisa de passar por um processo de preparação, purificação da mente, que nada mais é do que um constante converter rajas em tamas into Sattva, Sattva e Sattva. Isso é um processo quase sempre gradual e que requer um certo tempo, né? Que a gente chama de preparação ou purificação da mente, de modo que a mente possa ser estabelecida com uma predominância de Sattva. Se vou aproveitar, abrir um parênteses aqui, a gente pode estabelecer uma predominância de Sattva através da constante aplicação prática do Karma Yoga e definitivamente o que estabelece o indivíduo numa predominância de Sattva é o autoconhecimento. Porque, como um Karma Yoga, as energias de desejos, de aversões, elas ainda continuam operando, só que elas são resolvidas em Ishvara, elas são dedicadas a Ishvara. E a gente vai agindo segundo esses rajas e tamas, esses ragas e deveshas, a gente vai agindo segundo eles, mas com uma atitude de compreensão de que é tudo Ishvara, e dedicando a Ishvara, etc, etc. Então, neutraliza esses efeitos rajásicos e tamásicos, a atitude do Karma Yoga. Mas essas energias
de desejos e aversões, elas continuam operando ali, mas sob, né, esse conhecimento que produz uma atitude que minimiza os efeitos de raios mental. Com o autoconhecimento, o Jiva, ele compreende que ele, em sua real natureza, fundamentalmente, ele é a consciência, e a consciência é plena, inteira, é completa, é pura, né? Não falta nada, etc, etc. Eu sou aquilo e tudo isso que é limitado ocorre dentro de mim, inclusive esse corpo e essa mente. Então, esse conhecimento firme e sempre presente é que, fundamentalmente, produz essa predominância natural de Sattva Guna. Uai, por quê? Porque essas energias de desejo e aversões, elas vêm naturalmente neutralizadas quando você sabe que você não precisa de nada. Você é inteiro, completo, ilimitado, satisfeito, etc, etc. Então, o Yanni, ele sabe que ele é já inteiro, completo. Então, esses desejos que constantemente agitam a mente do Jiva, eles vão diminuindo, vão se atenuando, né? Minimizando. Então, a mente se estabelece com essa predominância de Sattva naturalmente. Tá? A gente pode desenvolver uma predominância de Sattva através do Karma Yoga, a gente pode desenvolver através de outras práticas, inclusive a meditação, entendeu? A gente pode resolver através de mantras e rituais também, mas, fundamentalmente, como ele diz, esteja sempre estabelecido em Sattva, livre da ansiedade de querer e proteger. Está usando uma palavra linda também, proteger, é uma boa palavra em português. Porque quando a gente obtém alguma coisa, o segundo pensamento que imediatamente começa já a prejudicar a nossa satisfação é assim, como é que eu vou proteger, como é que eu vou manter, como é que eu vou reter, como é que eu vou administrar esse sucesso, entendeu? Então, livre da ansiedade de adquirir e proteger. Seja sempre estabelecido em Sattva, livre da ansiedade de obter, eu preciso de obter isso e aquilo, e manter, reter. Né? Então, quando você sabe que você já é cheio, inteiro, completo, ilimitado, infinito, sempre presente, sem data de nascimento, sem data de óbito, etc, etc, os desejos e as aversões, elas já não operam a sua mente como ela opera a mente dos jivas. Então, a sua mente permanece naturalmente com essa predominância de Sattva. Eu queria abrir esse parênteses para vocês compreenderem melhor e melhor esse mecanismo. Tá? Seja um mestre, porque às vezes é fácil dizer, esteja sempre estabelecido em Sattva. Eu fiz um comentário no Facebook essa semana. Muitos gurus no dia de hoje, eles dizem coisas como se fosse simples e sem apresentar um ensinamento, entendeu? Não, usa a sua força de vontade. Né? Imagina se o Krishna dissesse aqui e depois parasse. Não, é muito simples. Use a sua força de vontade e permaneça sempre estabelecido em Sattva. Livre da ansiedade, de desejos e necessidade de manter, reter e proteger. A força de vontade não basta. A motivação através da descrição de como é maravilhoso permanecer estabelecido em Sattva não basta. Somente o conhecimento. Aí Arjuna, Krishna, depois, nós estamos no capítulo 2, aí ele continua o capítulo 3, vai até o capítulo 18, Gita. Entendeu? Aí é um ensinamento completo. Então, seja sempre estabelecido em Sattva é uma afirmação. É importante a gente saber que esse é o objetivo final nosso, mas fundamentalmente ele ocorre quando a gente assimila de modo firme, sempre presente, esse conhecimento daquilo que nós somos, o que nós somos. Seja um mestre de si mesmo. Esse é o único modo de você ser mestre de você mesmo, ser mestre de suas experiências, ser mestre de Mitya, né? Ser mestre de Maya, ser mestre de Ushuaia também. Né? Maya não é mais o nosso mestre, nós somos escravizados por Maya. A gente sabe que Maya está fazendo toda essa mágica, mas eu estou acima de Maya. Né? Então eu já não sou um escravo de Maya, eu sou mestre de Maya.
o mestre de mim mesmo, né? O mestre de mim mesmo se refere, seja mestre de Nitya, do Jiva, de tudo aquilo que é fenômeno, né? Onde é que está? Eu pulei aqui. Seja um mestre de si mesmo. Para aquele que conhece o ser, né, para o Jnani que sabe o que é o ser, e que ele é o ser, que tudo e todos são o ser, para aquele que conhece esse fato, os Vedas, todos os ensinamentos dos Vedas, veja bem, o Vedanta, Anta é o final, o end, final dos Vedas, Upanishads e os outros materiais, né, que foram incorporados ao Vedanta, os comentários e os comentários dos comentários, até os comentários mais recentes de Shankaracharya. Então, os Vedas, o Vedanta ocorre dentro do contexto dos Vedas, mas é a fase conclusiva para o Jnani, naquele que compreendeu a verdade. Os Vedas são inúteis. Né? Imagina um Jnani que é um Jnani, e aí, não, eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou fazer uma puja porque eu quero pintar minha casa e não recebi nenhuma doação ainda, etc, etc. Entendeu? Não ocorrerá mais. O Jnani é completo, inteiro, ele aceita a vida como ela se apresenta para ele. Né? Não existe desejos e aversões operando. Então, para o Jnani, para aquele que conhece o ser, os Vedas, que são destinados a fazer ações para obter alguma coisa, eles são absolutamente inúteis. É tão inútil quanto uma pequena poça de água, quando tem uma inundação total. Então, quando tem uma inundação total, aquela poça de água que você estava, esse laguinho aqui está me salvando, porque tem uma falta d'água, aí alagou tudo, aquele lago não vale mais nada, ele foi até mesmo inundado. Né? Então, para o Jnani, os Vedas são inúteis. Mas, de novo, esse é um verso que pode ser mal interpretado. Porque quase todo mundo no mundo espiritual quer evitar os Vedas e o processo chamado preparação, purificação da mente. Preparação para essa compreensão final. Os Vedas são inúteis somente para o Jnani. Muito importante compreender isso. Os Vedas são inúteis somente para o Jnani. O Jnani é aquele que sabe com uma convicção total e absoluta, e essa convicção se reflete na sua experiência do dia a dia na vida. De tal modo que ele se comporta, se responde ao mundo dessa plataforma, que é o conhecimento da sua real identidade. Então, somente para o Jnani, somente para aqueles que conhecem o ser como ele mesmo, os Vedas são inúteis. Mas para todos aqueles que estão no processo de realizar o ser, os Vedas e Karma Yoga, que é um aspecto do Vedanta, mas que envolve karma, envolve ação, são fundamentais. Naturalmente, para nós, né, do Vedanta, os Vedas não têm mais uma importância como a maioria das pessoas. Por isso é que o Karma Yoga ele se apresenta dentro do Vedanta, porque fundamentalmente é uma yoga do conhecimento, né? Uma yoga da compreensão. Não é uma yoga de fazer uma coisa para obter outra coisa. É uma yoga de compreender as regras do jogo de Nitya, como o sistema funciona, entendeu? E no compreender e desenvolver uma atitude de realmente de agradecimento, gratitude, devoção, reverência pela vida, etc., ele vai desenvolvendo essa purificação, essa preparação mental. Então, o Karma Yoga, ele faz a ação, nenhuma ação específica, em particular, as ações dentro do seu próprio Dharma de vida, vai executando essas ações com essa atitude, esse espírito, baseado nesse conhecimento, e ele sabe que o objetivo final do Karma Yoga não é Punya Karma, não é obter coisas, entendeu? Não é obter sucesso, não é obter circunstâncias favoráveis, situações favoráveis. O objetivo do Karma Yoga é obter purificação mental de tal modo que esse objetivo intermediário proporcione a ele a conclusão do seu processo, que é a assimilação direta de sua real identidade, Jnana Yoga,
contemplação sobre aquilo que eu sou, os ensinamentos dos Upanishads, os ensinamentos Jnana Yoga apresentados por Krishna, né? Então, o Karma Yoga é sobre a umbrella, né, o guarda-chuva do Vedanta, porque é a ação integrada com conhecimento, a compreensão de Mitya, Sati e Mitya. O conhecimento do ser, ele só é realmente completo, firme e sempre disponível quando a gente compreende Mitya também, entendeu? A gente só compreende eu sou o ser e não compreende Mitya. O indivíduo, raramente, ele desfruta daquilo que a gente chama de moksha, ou liberação. Muito importante isso. É muito fácil dizer, tá vendo, os Vedas, nenhuma ação vai resolver isso. Então, eu já sei, já entendi, fico só no Jnana Yoga, discriminando Sati de Mitya, Sati de Mitya, Sati de Mitya. Aí vem aqui, chega um ponto de frustração, porque se a mente não estiver preparada, Jnana Yoga não vai produzir os efeitos, né, os resultados desejados. Aí a pessoa diz, não, esse Vedanta não funciona, existe um problema com o Vedanta. Entendeu? Não existe um problema com o Vedanta. Existe um problema simplesmente do indivíduo procurar evitar esse processo de desenvolvimento das qualificações, desenvolvimento de preparação mental. Vocês estão ainda aí? Deixa eu ver aqui. Estão aí, sim. É porque quando eu leio... Sim. Quando eu leio no meu esquema, eu tenho que ler... Eu deixei no Brasil meu Gita em português. Tá. Aí eu coloco na minha tela e eu não vejo ninguém. Nós estamos em 19. Estávamos em 20. Alguém saiu. Ninguém Já dormiu. É 11h37, viu, Arlindo? Então, ninguém dormiu, não, né? Não, falta poucos minutos para você concluir. Não, perguntei se ninguém dormiu, porque eu não via ninguém. Eu falei, eu estou falando, eu não estou ouvindo ninguém. De repente está todo mundo dormindo ou vendo a partida da Argentina. Não, quem está com a cama aberta não dormiu. Agora, quem está com a cama fechada já não tem controle sobre isso. Não consigo ver, mas acho que não. Ok, então vamos abrir para a pergunta. Esse foi o parágrafo 45. Esse é um parágrafo, é um verso muito bom. Bom, então a gente contemplou 45, né? Deixa eu marcar aqui. Então, agora não temos... Bom, Zita quer perguntar? Só pegando o gancho aí do que você falou agora me veio uma certa confusão. Você falou do Yanni, né? Quem está falando? Tucita. Isso. Você falou agora do Yanni. O Jiva Mukta é o liberado. E o Yanni... É a mesma coisa. Ok. São modos diferentes. O Jiva liberado, ele é liberado através do autoconhecimento. O Yanni é o Jiva com conhecimento, é a mesma coisa, entendeu? Modos Entendi, diferentes. Tá. Eu fiquei pensando assim numa escala, se teria uma escala, mas já que são os mesmos, tá? Para esclarecer um pouco, o Jiva Mukta significa o Jiva liberado enquanto no corpo físico. Porque existe um conceito que você trabalha, você tem uma mente altamente purificada e se liberta imediatamente depois da morte numa outra dimensão, ou loca, como eles chamam, entendeu? Quando Perfeito. Você mais para lá do que para cá. Né? O Jiva Mukta e o Jiva, que eu esqueci em sânscrito como eles chamam. Tá bom. Só mais uma pergunta, então, aproveitando, né? Quando você estava falando de... Wanda, Renata está me mandando mensagem aqui, comentário no Facebook, ela não está participando dos nossos... Então, ela nunca apareceu nas aulas presenciais. Então tá. Então, depois você dá um toque nela, se ela quiser, se estiver interessada. Tá. Então, diga aí, Tuzita, por favor. Então, não é para criar conflito, não, mas é baseado no que eu tenho experimentado na minha vida diária, tá? A gente fala de Karma Yoga, né, e sempre ação correta. E agora a gente já entende também que a não ação também é uma ação. Então, nesse aspecto, eu posso dizer que aquilo que eu deixo de fazer, de praticar, que fere o campo, que viola as leis do campo, também seja Karma Yoga? Eu posso fazer essa interpretação?
se eu não fizer uma ação, se eu omitir uma ação, né, por qualquer motivo, ou seja, eu não vou fazer uma ação, e essa não ação é uma violação, é isso que você está falando? Na realidade, assim, quando você atinge, através, né, do Vedanta, um certo nível de conhecimento, e você praticava algumas ações, né, e você agora percebe, poxa, isso não é legal, né, entre aspas, isso não é legal, e eu deixo de praticar tais ações, mesmo sem a preocupação de colocar uma boa ação no campo, assim, quando você tem a consciência de que aquilo que você fazia vinha de um nível mais baixo de consciência e agora você deixa de fazer isso, não pode ser considerado também Karma Yoga? Não, isso aí é mais, estaria mais, se acontecer alguma coisa com a minha página aqui, só um minutinho. Isso aí seria mais um outro aspecto da sua sadhana, que é controle dos sensos, controle dos órgãos sensoriais, controle da mente, controle dos sensos. Você observa que determinados pensamentos e atitudes que você colocava no campo produziam resultados que eram problemáticos, né? Papakarma, né? Karma difícil, conflito, etc. Então, agora você começa a desenvolver uma capacidade de se disciplinar e de se conter. Você contém algumas ações que antes produziam conflitos. Então, isso é mais no campo de controle, de controle dos seus órgãos sensoriais e da mente. É um outro aspecto da sadhana, entendeu? Aparece alguns outros versos vão falar claramente sobre isso, né? São qualificações. As qualificações para o autoconhecimento incluem o controle dos nossos órgãos sensoriais. Por exemplo, você tem uma tendência a responder, como quando eu era jovem, eu era muito emocional, muito impulsivo, em outras palavras, eu tinha muita raiva, então eu respondia violentamente, agressivamente. Aí, com o tempo, eu fui melhorando, fui ficando menos e menos temperamental, explosivo, etc., e eu comecei a controlar a verbalização, comecei a controlar os pensamentos, né, na medida que eles apareciam. Isso tudo parte de controle dos órgãos sensoriais e controle da mente, tá? Isso é um outro aspecto de desenvolvimento, ou sadhanas para desenvolver as qualificações. Mas aí você teve que usar a Viveka para exercer esse controle. E automaticamente Viveka é a discriminação, que já está num nível um pouco mais sutil, não é? Todos nós exercitamos a nossa faculdade de Viveka, que é a discriminação, desde quando a gente é criancinha, né? E depois, quando a gente começa a se interessar pelo melhoramento humano, né? Eu quero ser uma pessoa mais equilibrada emocionalmente, psicologicamente, etc. A gente se interessa por psicologia e outras coisas. Então, a gente está constantemente discriminando. Mesmo que você não tenha terapeuta, eu estou respondendo assim, né, para minha esposa, e ela está prometendo constantemente que ela vai fazer as malas e vai embora. Então, eu estou pensando assim, eu tenho um valor por ela, eu não quero perdê-la, então eu tenho que resolver esse problema. Então, eu começo a conectar os pontos, né? Essa violência, essa agressão, essa raiva, essa explosão ocorre e isso está prejudicando o meu relacionamento. Então, eu tenho que arrumar um modo, né, criativo, ou através da força de vontade, ou através da compreensão de que essa explosão emocional não trabalha a meu favor, mas no meu caso, eu fiz muito trabalho também psicológico, entendeu? Como eu já compartilhei com alguns de vocês, eu cheguei com muito karma nessa vida, né? Tive que trabalhar muito. Então, a discriminação é uma coisa que a gente vai sempre exercitando, essa faculdade. A gente vai, né, conectando os pontos e a gente vai ligando o pensamento, a ação e o resultado da ação. E a gente assim, não deu certo, entendeu? Quando eu respondo para esse tipo de situação desse modo, entendeu? O resultado é papakarma, sem saber do que seja papakarma. O resultado é circunstâncias de conflito, situações difíceis, karma difícil, sofrimento, etc. Então, a gente já vai fazendo a nossa discriminação sempre, independente, muito antes da gente entrar em contato com ensinamentos
mais válidos, como, finalmente, com os ensinamentos das escrituras védicas, né? Então, a discriminação é sempre ali, né, à nossa disposição. E você, quando faz uma discriminação, não vou responder mais assim, é baseada na sua compreensão de que essa resposta ela não é apropriada, porque ela cria conflito, e agora que eu compreendo Dharma e o Vedanta, eu sei que essa é uma resposta dármica. No meu tempo, eu não compreendia que decisões emocionais eram adármicas, que faziam, eu não tinha essa noção, eu sabia que fazia mal a mim, fazia mal à pessoa que eu queria muito, que eu tinha muito valor, e tinha apego, amor, etc. Então, eu só queria resolver a minha situação. Eu não compreendia Karma Yoga, não compreendia Dharma, não compreendia nada disso. Agora, compreendendo, é muito mais fácil a gente sair dessa. Entendeu? A gente nem precisa de fazer trabalho a nível psicológico individual, um pouco de trabalho psicológico, às vezes, é necessário. Senão, a pessoa nunca chega no Vedanta. Então, se chega e sai imediatamente. Né? Então, mas, fundamentalmente, a gente conhecendo o Karma e o Dharma, aí é mais fácil da gente, não, dizes é adármico porque cria conflito, cria sofrimento, para mim, para o outro e para o meio ambiente. Né? Então, você vai discriminar. Então, a não ação aí é um exercício de controle mental e controle dos órgãos sensoriais. Tá? Você não está mais verbalização, umas tendências, uns padrões de pensamentos, etc. Você está se controlando, está regulando parte do nosso crescimento espiritual. É diferente da não ação. A não ação, existe dois tipos de não ação, Tuzita. Existe uma não ação que é devido à preguiça, à apatia, etc, entendeu? Assim, amanhã nunca chega. Né? Então, eu não ajo, ou Arjuna no campo de batalha, não, eu vou machucar, vai ter sangue, vai ter isso, vai ter aquilo. Então, essa é uma ação em violação ao Dharma, né? Porque o meu Dharma, como general do exército, é agir. O meu Dharma como householder, como dono de casa, é sair, me vestir e pagar as contas, né? Entrar na fila do banco e pagar todas as minhas contas, pagar o meu financiamento do carro, fazer aquilo que eu tenho que fazer, entendeu? Responder de modo adequado, apropriado a tudo aquilo que a vida nos chama a fazer como pessoas do mundo, como holders, pessoas que são donos de casa, donos de negócio. Se a gente a gente está caindo em papakarma, a gente vai criar circunstâncias muito difíceis, conflitantes, etc., por apatia, preguiça, mente deprimida e tamásica. Você vê pessoas que às vezes estão indo bem na vida, eles vão se organizando, eles se administram bem, eles vão se governando bem, aí começa a ter problemas psicológicos, aí começa a entrar em depressão. Quando você vê a vida da pessoa, vai assim, ela já não raja o suficiente, vai ficando condicionada por tamas, e aí começa a criar só confusão, porque ela vai pecando por omissão, aí a gente começa a sofrer aquilo que às vezes eu me refiro como indigestão podármica. Não segui o meu Dharma, não apresentei o karma devido, apropriado, em uma tempística justa, né, adequada, aí eu vou sofrendo de indigestão kármica. Então, esse tipo de não ação é uma não ação negativa. Ela é tão negativa ou quanto, semelhantemente, ou às vezes negativa, uma ação reativa, entendeu? Uma ação explosiva ou ação reacionária, entendeu? Mas existe também o seu lugar para uma não ação inteligente. Uma não ação inteligente são momentos que a melhor ação é nenhuma ação, é permanecer, entendeu? Parado. Existe a não ação apropriada. E existe a ação apropriada, que não é uma ação reacionária, reativa, explosiva, né? É uma ação que você realmente entrou em contato com a situação, você processa ela, antes de você reagir para ela, você para, aí dá para você um pouco de tempo, espera a sua mente ficar mais satívica, aí, discriminando, compreendendo a situação, aí você decide que tipo de ação, aí você coloca a sua ação no campo de modo
como é que é aquela palavra, Alex, que nós no outro dia estava perguntando para você, deliberado, né? De modo deliberado, de modo consciente. Não, agora eu estou colocando uma resposta depois que minha mente estava calma, tranquila, eu fiz todas as somas, compreendi tudo. Então, essa é uma ação apropriada, justa, uma ação satívica, entendeu? Bem processada, né? Então, existe ação compulsiva, reativa, reacionária, existe a não ação boa e a não ação que é absolutamente tamásica, né? Quando você encontra um Jnani, uma pessoa com autoconhecimento, às vezes eles são rajásicos, eles falam muito, mas muito frequentemente eles não falam muito, entendeu? E existe uma sabedoria naquele silêncio, de não falar muito, de ser muito moderado naquilo que ele fala, também, entendeu? Porque a gente não quer a gente ficar cuspindo na orelha dos outros, entendeu? Não, você fala, a linguagem é importante como meio de comunicação, então que ela seja um instrumento de comunicação positivo, né? Comunicação. Então, o silêncio, às vezes, é válido também. Mas não significa dizer que o silêncio remove a ignorância. Hein? Quando você chega no Vedanta, você tem que ter isso claro. Todos esses gurus que fazem você ir para eles, fazer um retiro de uma semana de silêncio, e cobra você 5 mil ou 3 mil reais ou 10 mil reais para ficar em silêncio por uma semana, você não pense que aquilo ali vai trazer N benefício, porque o silêncio ele não se opõe à ignorância. Você pode praticar silêncio por uma semana e depois, quando você sai daquele retiro, a sua ignorância permaneceu intacta, totalmente intacta. Com vontade de falar mais. Por isso que no Vedanta a gente fala tanto. Posso fazer uma pergunta? Sim, Carlos. Olá. O que eu percebi da tua dita, que ela tinha dito, era que quando a pessoa chega à conclusão de que realmente aquilo que está fazendo não é bom, mas opta por, apesar de perceber que não é bom, deixa de fazer, mas opta por não fazer coisas que possam anular aquilo mal que fez. Portanto, isso também será que isso também cria karma? É isso, foi o que eu percebi que ela queria saber. Não sei se será isso ou não. É importante a gente compreender karma, porque quando a gente age em determinado... É quase impossível não se envolver em karma. Karma traz karma. Porque mesmo que você coloque ações, abrindo outro parênteses dentro desse tema que é muito importante, cara, abrindo outro parênteses, mesmo que você coloque karmas apropriados, você age e fale de modo apropriado, aquilo pode ofender uma pessoa. E quando você vê, a pessoa ofendeu, é seu vizinho, e de repente você está numa situação de conflito que você não convidou, que você não agiu mal, mas simplesmente porque aquilo que você é, aquilo que você diz, de qualquer modo, provoca uma reação no outro. Então, isso é para um parênteses, para a gente compreender que, às vezes, o karma, como householders, como pessoas do mundo, o karma é quase impossível. Tá? Um exemplo muito simples, você pode ter um sucesso, uma fama enorme, e você é uma pessoa que segue o Dharma, e você pensa assim, não, a minha fama, a minha honra jamais vai ser manchada porque eu segui Dharma, eu sou uma pessoa de sucesso, mas eu nunca fiz mal a ninguém, eu sempre segui as regras, eu sou um modelo para a sociedade. Então, se você pensa que você jamais vai lidar com karma, você está enganado. Qualquer pessoa, por qualquer motivo, se tiver vontade de te defamar, ela vai na internet, começa a inventar histórias mentirosas sobre você e vai destruir a sua fama, entendeu? E você não pode fazer nada a respeito disso. Tá? Então, até mesmo a fama, ao seu prestígio, a sua honra, pode ser manchada por calúnias. Né? Então, o karma, você viver no mundo, você acaba lidando com o karma. Tá? Mas o que você se refere é um ponto importante também, porque quando a gente faz uma ação que a gente sabe que não foi uma ação apropriada, adequada,
uma ação dármica, mas uma ação adármica, você machucou alguém, você pode dizer, ok, não faço nunca mais. Mas ainda assim, você deixou para trás um karma. Aquela pessoa se machucou, se ofendeu, etc, etc, né? Ela ressente você. Então, quando a gente fala de trabalhar o karma, é realmente ir lá e trabalhar o karma, entendeu? E dizer assim, olha, eu sei que você notou que eu não estou fazendo mais nada daquilo que eu fazia. Eu sou um Jnani, um Vedantino, eu sigo o Dharma, sou um Karma Yoga, etc. Não faço nada disso, etc. Mas ainda assim, eu sei que eu fiz isso por muitos anos. E eu gostaria de resolver esse karma com você, entendeu? Eu gostaria que você soubesse que eu agia sob a influência da minha ignorância, eu agia sob a influência de rajas e tamas, sem entrar em termos técnicos que a pessoa talvez não compreenda. Mas reconhecer que eu errei, eu pequei, eu me arrependo, mas superei tudo isso e eu gostaria que você me perdoasse. Entendeu? Então, isso é um modo de você trabalhar o karma. E karmas, quando a gente vive no mundo, a gente tem que ter a disposição de arregaçar as mangas e trabalhar o karma também. Entendeu? E quando você trabalha o karma, você não trabalha o karma só para outra pessoa, você trabalha para você também. Você resolve isso dentro de você, entendeu? Então, a gente tem que estar sempre disposto a resolver. E é uma virtude muito grande reconhecer os nossos erros e pedir perdão. Ok. Ok. Ok, acho que ninguém mais, né? Argentina, no finalzinho. Então tá, ninguém tem mais nenhuma pergunta, então a gente pode... Então tá. Então só mais uma, pode? Dá tempo? Pode, porque acabou o jogo da Argentina, foi uma piadinha, acabou. Então, é que também lá atrás, quando você estava falando de Arjuna, né? Sobre a vontade dele, né? De não lutar, né? De não participar da luta, e que Krishna, não sei se foi Krishna que falou para ele que ele seria cobrado pela família, pela sociedade, pela não ação dele. Aí eu fiquei refletindo se essa cobrança, entre aspas, da família... Cobrança, desculpa te interromper, não é cobrança, ele seria defamado. Todo mundo ia falar mal dele e a reputação, a honra dele seria destruída, e que seria um dano não só para ele, do ponto de vista os mais diversos, mas também para a sociedade. Ele seria defamado. Defamado? Uhum. Então, e aí eu fiquei pensando se isso também não é... A gente pode compreender essa difamação como uma autocobrança quando a gente não age, né? Não promove a ação correta no tempo correto, porque tem um shift que avisa quando a gente viola, né? Não só as leis universais, como quando a gente viola a nossa própria verdade, né? Natureza e aí eu nossa. fiquei pensando nisso, nessa... Oi? Quando a gente viola a nossa natureza, nosso swadharma também. Você estava pensando nesse aspecto de que quando você não age, você se difama, mas aí é diferente. Aí é mais você está se referindo a sua autoestima vai para baixo porque você não respondeu apropriadamente ou não respondeu ou respondeu indevidamente. Aí sua autoestima vai para baixo, a gente sente culpa, a gente se sente inadequado, etc. Então isso tem um impacto negativo na nossa autoestima, e a autoestima é importante nesse processo de desenvolvimento, né? A gente sabe, como você diz, a gente tem esse instrumento interior que nos indica quando a gente está agindo de modo indevido, inadequado, inapropriado, né? Então, toda vez que a gente faz essas coisas, a gente cria papacama, a gente cria ressentimento, culpa, arrependimento, não ressentimento, arrependimento, culpa, conflitos dentro da gente,
a nossa autoimagem fica abalada. Então, isso é papa-karma. É isso que eu me referia antes, que você pode obter todas as riquezas materiais, como os políticos brasileiros, que existem, possíveis, mas nenhuma daquelas riquezas, aquelas conquistas materiais irão produzir punya-karma, irão produzir somente papa-karma, entendeu? E porque a pessoa vai se sentir em conflito, em culpa, em medo de ser descoberto, pego, e agora tomara que todos vão finir na prisão, né, na cadeia. Bom, então tá. Mais alguém ou a gente pode encerrar? Já é meio-dia. Hora da fome aqui no Brasil. O ponto 45 foi todo até ao fim. Deu-se tudo. Falou-se tudo ou ficou a meio. Quê? No 45, portanto, no Jiva, no Gita, no 45, falou sobre tudo ou ficou, ou uma parte mais para o fim não foi falado? Você entendeu, Wanda? Não, ele está falando do verso 45. Portanto, Combate o quê, Carlos? Não entendi foi ainda. tudo dado. Fala um pouquinho devagar, Carlos, que você tem outro idioma. Fala devagar e mais alto um pouco, Carlos, por favor. Eu estava a perguntar se tinha sido dado tudo sobre o 45 ou se ficou uma parte por dar. Não. No próximo, acho que a gente entra no 47, né? No próximo, eu quero dar uma olhadinha nos comentários do James, porque eu estou fazendo os meus comentários. Eu quero ver se tem alguma coisa dos comentários do James que seja... e a gente dá uma repassada ali, fazer... Porque cada vez você comenta de modo diferente, entendeu? Mesmo o James, eu já vi James dar seminário de Gita diversas vezes, e cada vez sai um comentário um pouco diferente do outro, né? Então, é bom a gente ver as partes mais relevantes do comentário dele e aproveitar também. Ok? Então, vamos fechar o nosso oferecimento de gratitude. Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Ishvaro Guratmeti Multibeda Vibhagne Yomovada Vyaptadehaya Dakshinamucha Namaha Sava Vedanta Siddhanta Gocharandam Gocharam Govindam Paramananda Satguru Pranatoshmaha Shanti, Shanti, Shanti. Namastê. Thank you. Eu vou ver os melhores momentos do jogo. Ok. Obrigada. Bom final de semana a todos. A gente vai se falando no Face. No Face, Ô, Arlindo,